Olá, sejam bem-vindos ao programa Viver com Saúde. O nosso programa é transmitido pelas multiplataformas digitais da Igreja Cristã Maranata. O tema do programa de hoje é dengue e a nossa convidada é a doutora Elizabeth Borlotti. Doutora Elizabeth, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, Ariela. A paz do Senhor Jesus, a você e aos nossos irmãos. E é um privilégio estar aqui falando um pouquinho mais sobre as arboviroses. Então, como ocorre a transmissão da dengue? Então, a dengue ela é transmitida principalmente por artrópodes. Entre esses artrópodes, o principal vetor é o mosquito Aedes aegypti. É o principal vetor da dengue. A dengue tem dois ciclos, o ciclo silvestre e o ciclo urbano. Atualmente, nós estamos lidando com o ciclo urbano, ou seja, o pernilongo pica o hospedeiro, que no ciclo urbano é o homem, e essa pessoa infectada, ele pica, absorve aquele sangue e aí ele passa a picar outras pessoas saudáveis, fazendo essa contaminação. Entendi. E você já falou que o principal hospedeiro, né, o principal mosquito é o Aedes aegypti. A gente pode falar alguma coisa assim sobre o clima? O clima e as condições ambientais, elas interferem na proliferação desses vetores? Sim, interfere sim. Principalmente é sazonal. A época das chuvas, não é? E nós vivemos num país de clima tropical, né? Nós estamos na linha do Equador. Então, chove e faz calor ao mesmo tempo. Então, isso daí são as condições favoráveis para a proliferação do mosquito. Logo na introdução, né, da dengue no Brasil, há décadas atrás, o mosquito só se proliferava na água limpa. Hoje não, hoje ele já tem uma tolerância e se prolifera também em água parada e suja. Então é muito importante fazer a limpeza de quintais, evitar folhas secas, né, porque pode ficar aquele aglomerado ali de água, evitar de deixar as marquises com água, choveu, ficou ali aquela água parada uma semana, porque vai ser um local de proliferação do pernilongo. Eu não sabia disso, que eles se reproduzem também na água suja. Não sabia, achava que era somente na água limpa mesmo. E aí, quais são os principais sintomas, os sintomas mais comuns da dengue? Sim, principalmente a febre, a dor de cabeça. Geralmente o paciente chega no consultório falando assim: doutor, eu tô com uma dor retroocular, atrás do olho, dói muito, incomoda muito. Pode ter também uma mialgia, que é uma dor na musculatura, na articulação. Raramente na dengue a gente vai ter conjuntivite, isso vai ser principalmente outras arboviroses, né? Que a gente pode citar, entre elas, chikungunya e zika, que pode ocorrer a conjuntivite. Náusea, vômito, nos casos mais leves, não é? Porque quando o paciente chega para nós classificamos ele em A, B, C e D. A e B a gente trata em casa, mas pede o paciente para retornar. C, a gente trata no hospital, em enfermaria, e D já é a dengue grave, a dengue associada a hemorragias. E aí o paciente tem que estar dentro de uma UTI. Entendi. Minimamente no hospital. Entendi. E tem alguns pacientes que têm como sintomas também umas manchinhas na pele, não é? Exatamente, que são as petecas que a gente fala. Sim. Isso é um sinal de hemorragia. A gente tem até um teste que é muito interessante de ser feito, que é o teste do laço. Esse teste consiste em quê? Você pega aquele aparelhinho de pressão, o esfigmo, aí você coloca no paciente e faz a mensuração, afere a PA dele, a pressão arterial. Aí vamos supor que é um paciente que dê 12, 120 por 80. Você vai fazer a somatória das duas medidas e vai dividir por 2. Então, 120 mais 80 vai dar 200, dividido por 2 vai dar 100. Aí eu esvazio aquele manguito, insuflo de novo
em 100 milímetros de mercúrio, né? Porque a medida é em milímetros de mercúrio, e deixo ali em adultos por 5 minutos e crianças por 3 minutos. Se depois disso daí eu esvazio ele de novo e faço um quadradinho de 2,5 centímetro por 2,5 e conto o númerozinho dessas petecas. Se por um acaso tiver nos adultos maior que 20 pintinhas e nas crianças maior que 10, isso já é um sinal de que ele realmente pode estar hemoconcentrando, porque ele pode estar fazendo uma plaquetopenia, ou seja, alguns elementos do sangue já podem estar alterados em função disso daí. Então é um indício, não é um diagnóstico, mas já é um indício. Sim. E a dengue, ela pode evoluir para casos mais graves? Quais são os principais alertas assim que a população, diante de uma situação de estar com diagnóstico de dengue, deve observar dessa complicação e dessa gravidade da dengue? Então, como eu falei, ela tem essa classificação, não é? A, B, C e D. Se você chega e é classificado com A, você tem que ir de preferência na unidade de saúde ou no estabelecimento que você achar melhor diariamente, para você reavaliar. Porque o A pode passar para o B pode passar para o C e o C pode passar para o D. As complicações mais graves da dengue estão associadas a fenômenos hemorrágicos, ou seja, aquele capilar ali, aquele vaso sanguíneo, ele fica mais permeável por uma questão realmente fisiopatológica da doença. Nessa permeabilidade, acaba que extravasa a parte mais líquida do sangue e a outra parte mais sólida fica concentrada dentro desse vaso sanguíneo. Então, por isso que algumas pessoas têm inchaços, têm edemas, né, ao longo do corpo. E aí ocorrem os fenômenos hemorrágicos. O que acontece, né? Geralmente aquela pessoa, como a gente orienta os sinais de alarme? Aquela pessoa que escova os dentes normalmente e nunca sangra. De repente ela chega e está sangrando espontaneamente, encostou a escova de dente, está sangrando. Aquela pessoa que está coberta de petecas. Aquela pessoa que tem a sensação de desmaio, né? Que desmaia. Ou aquela pessoa que tem uma diarreia tão profusa que ao levantar do vaso sanitário ela pede ajuda de tanta fraqueza. Esses são sinais de alarme. A pessoa que começa a sangrar espontaneamente de qualquer maneira, e a gente sempre pede o hemograma de entrada. Por quê? Para ter o número de plaquetas inicial daquele paciente, porque às vezes aquela plaqueta está normal no primeiro dia, no outro dia ela já foi para baixo de 100 mil, sendo que o valor normal é de 150 mil a 350 mil. Já foi para baixo de 100 mil ou caiu abruptamente, aí eu já vou reclassificando esse paciente. Entendi. Então, dependendo, né? Às vezes iniciou, né, com uma hidratação em casa, sendo tratado em casa, mas evoluiu mal, né? Teve uma situação dessas, aí a gente reavalia, se necessário, interna o paciente. Tem alguns casos também, eu acho que as pessoas relatam assim numa piora, um pouco de dor abdominal, não é isso? Sim, a dor abdominal também é um sinal de alarme, muito bem lembrado. A dor abdominal é um dos sinais de alarme também. Aquela pessoa que está... Porque isso pode ser em função exatamente desse extravasamento para fora do vaso sanguíneo. Então a pessoa pode fazer até uma ascite, não é? Que é aquela barriga d'água que as pessoas chamam. Então isso também pode acontecer. Então é em função disso. Então esse também é um sinal de alarme. Bom, é bom a gente ficar atento, né? Porque assim, evolui muito rápido às vezes a dengue, né? Sim. Evolui muito rápido, dependendo, né? Principalmente os pacientes comórbidos. Quais são, né? Se é um paciente hipertenso, se é um paciente diabético, se é um paciente que tem outras doenças de base, esses pacientes a gente tem um outro olhar para eles. Se é um paciente saudável, né? Um adulto jovem, saudável, ali, extremos de idade também, crianças e idosos. Sim. A gente também fica de olho. Porque a gente tem que ter um outro olhar, porque ele pode realmente evoluir muito rápido para uma situação, né, que consiste numa reclassificação para o grupo C, para o grupo D, necessitar de uma internação. Então a gente tem que ficar de olho mesmo. Importante isso. Vamos lá. E o diagnóstico é feito como? Só na consulta ou tem algum exame que é feito? Então,
Na realidade, o diagnóstico clínico, né, ele é Sim. inespecífico. Por quê? Porque as arboviroses são muito parecidas entre si. Então, a gente, né, supõe, né, faz uma hipótese diagnóstica e a gente, né, confirma isso daí através de alguns exames. O exame inicial até o 4º, 5º dia, né, é o RT-PCR. Então, a gente pega e pede esse exame. Dependendo, quando ocorre a soroconversão, né, pro IgG, do IgM para o IgG, que são as imunoglobulinas, os anticorpos, então o IgM é um anticorpo que vai começar a combater na fase mais aguda, mais precoce da doença, e o IgG é um marcador, é um anticorpo que vai começar a combater na fase posterior, né, na cronificação da doença. Então, quando ocorre essa soroconversão, a gente pede as sorologias, que são esses anticorpos, né, que através de um teste de uma sigla ELISA, e aí a gente faz esses testes para poder confirmar. E é assim em quase todas as arboviroses, entre elas tanto a chikungunya quanto a zika. Esse exame é de sangue? É de sangue. Ah, tá. É de sangue, é um exame de sangue. Ah, tá, porque a gente fala de RT-PCR, a gente lembra da Covid, né? Que era aquele do palitinho. Sim, é verdade. Mas é verdade. É bom a gente esclarecer, né? Sim. E aí, como é que a gente faz com o tratamento do paciente? Existe alguma medicação específica? O que a gente trata no paciente com dengue? Uma vez instalada a doença, não existe uma medicação específica para dengue. O que existe são os sintomáticos que a gente fala. Para quê? Para dar um conforto maior para esse paciente. Para o paciente não ficar febril, ele vai sentir dor no corpo, muita dor. Então, consiste, né? Aqueles pacientes que não são alérgicos no uso do paracetamol. A gente pode intercalar com a dipirona. Uma coisa que a gente nunca pode usar na dengue são os salicilatos, ou seja, o AS, que é o ácido acetilsalicílico, aspirinas. Esses antiagregantes plaquetários, eles vão piorar a condição do paciente. Então, desconfiou, você está em casa, olha, eu acho que eu estou com dengue, estou com febre, estou com dor atrás do olho, retroocular. Não toma os salicilatos. AS, anti-inflamatórios, não é para tomar durante a dengue. Porque se você desconfiar e se você tomar, você pode piorar seu quadro. Então, é paracetamol ou dipirona para quem não é alérgico, né, na dose adequada para crianças e adultos. Hidratação, a gente precisa de hidratar. Se for uma classificação do tipo A, a gente hidrata de via oral. E na B também, né, que é 60 ml por quilo de peso corporal. 1/3 a gente faz com soro, sais de reidratação oral, e os outros 2/3 fica a critério do paciente. O paciente gosta de um suco, de uma água de coco, né, chás. Então ele termina essa hidratação aí, mas tem que tomar aquilo dali por dia. Já se for na classificação C e D, aí a gente faz por via venosa, né? E assim, qual é a importância do diagnóstico precoce dos pacientes para o controle do surto e para a recuperação do paciente? Então, quando a gente faz esse diagnóstico mais breve possível, nós, primeiro, é uma doença mesmo na suspeita de notificação compulsória. Então, tem a ficha de notificação que nós temos que informar para o Ministério da Saúde aquele caso de dengue. Então, esse é um ponto. O outro ponto, a gente classifica. Então, a gente vai fazer essa classificação da doença e isso nos dá a conduta, porque a gente toma a conduta de acordo com a classificação. Então, isso é importante para a conduta médica. Então, realmente é necessário, o quanto antes a pessoa teve aquela febre abrupta, procura uma unidade de saúde, procura um pronto-socorro, teve dor retroocular atrás do olho, apareceu manchinhas no corpo, né, que são pintinhas mesmo, bem pequenininhas, vermelhinhas, procura a unidade de saúde, dor de cabeça, começou a vomitar, teve diarreia, procura que nós vamos investigar isso mais a fundo. Pode ser que não se faça, assim, de cara um diagnóstico diferencial, mas nós vamos solicitar pelo menos um hemograma de entrada para poder ver ali o número de plaquetas e vai ficar de olho naquilo dali,
né? Algumas instituições trazem até o hemograma de entrada e depois o hemograma para dengue, que vem só o hematócrito e a hemoglobina, não veio o resto dos componentes. Entendi. E as plaquetas, exatamente para a gente ver isso daí, né? E ir acompanhando. Então é muito importante que as pessoas logo procurem o atendimento médico, até para evitar o agravamento da doença, né? E se chegar ao agravamento, você estar com a conduta adequada, não é? Então, você foi um dia na unidade, depois você passou um pouquinho mais de mal, piorou um pouquinho, você retornou lá, porque a gente vai ter que afastar esse paciente também, né? Com atestado médico. E aí você viu que você piorou, então eu já vou reavaliar o paciente, se necessário, já mando ele para o hospital. Então, é muito importante, sim. Se o paciente, né, foi cursando da mesma maneira, foi melhorando gradativamente, ótimo. E o paciente continua ali, melhora, segue a vida dele. Mas a reavaliação ela é muito importante. Porque se eu precisar de reclassificar e se eu precisar de uma porta para o hospital, eu já faço isso no momento que ele está lá. Se ele ficar só em casa, eu não tenho como saber. Então, é muito necessário, sim. E assim, quais são as medidas que as pessoas podem fazer eficazes para prevenir a proliferação do mosquito? Então, a higiene é básica, não é? Então, realmente, é lavar aquilo que o Ministério da Saúde já bate na mesma tecla há tantas décadas, não é? Então, manter o quintal limpo, evitar acúmulo de água. Muitas vezes em marquises há acúmulo de águas. Então, jogar uma areia ali, né? Se não tiver como drenar aquilo ali, joga uma areia. Evitar, né, os pratinhos de planta com acúmulo de água. Quem mexe com plantas, tirar aquelas folhas secas. Jogar as garrafas PET sempre fechadas na lata de lixo, porque se você abre, aquela tampinha vira um criadouro. É verdade. E a garrafa PET também, porque uma gotinha de água é suficiente, não é? Então, vai jogar a garrafa PET fora, ou qualquer outro vasilhame plástico, né, vidro de amaciante, fecha bem fechadinho e joga fora, higieniza a sua casa. Então, tudo isso é muito importante para combater a proliferação do mosquito. Por quê? A principal arma que a gente tem é a prevenção. E a vacina. Exatamente, a gente vai falar sobre isso. Tem vacina para dengue? Tem vacina para dengue. A vacina para dengue é produzida pelo laboratório Sanofi ou Sanofi, né, como a gente fala aqui no Brasil, laboratório francês. Ele produz, uma das vacinas que ele produz é a Qdenga. Ela é aplicada em 2 doses pelo SUS e pela rede privada, sendo que pelo SUS abrange uma faixa etária de 10 a 14 anos. Por que essa faixa etária? Porque foi feita uma pesquisa que essa faixa etária é a mais acometida e é uma das faixas etárias que complica, não é? Então, por isso que a gente está aplicando nessa faixa etária, né, de adolescentes de 10 a 14 anos, pré-adolescentes e adolescentes de 10 a 14 anos. Aplica a primeira dose, 90 dias depois aplica-se a segunda dose. É muito importante essa vacina, porque ela protege de todos os sorotipos. Antigamente a gente sabia-se, não é, que nós tínhamos 4 sorotipos, e são os 4 que estão em circulação no Brasil. Porém, nós temos o sorotipo 5 da dengue, que ainda não circula no Brasil, mas circula na Malásia. Então, são 5 sorotipos. Mas, como está lá na Malásia, né? Está um pouquinho distante. Ainda bem, graças a Deus. Mas esses 4, a vacina cobre contra esses 4 sorotipos. Cada uma numa porcentagem diferente, tá? Mas ela cobre. Ah, que bom. E assim, a gente tem alguma dica para as pessoas se protegerem? Porque assim, a gente cuida da nossa casa, do nosso quintal, mas às vezes tá fora do nosso controle as casas vizinhas ou os locais onde a gente passa. E aí, assim, como as pessoas podem se proteger individualmente das picadas de mosquito? Então, se você, por exemplo, né, tem lá um local próximo à sua casa, que você viu que tem um criador de mosquito, às vezes uma piscina abandonada, uma caixa d'água destampada, você pode ligar para a sua prefeitura, o munícipe liga para lá, informa que vai vir um agente de zoonoses ali para poder
né? Na medida do possível, tá mexendo naquilo dali, certo? Esse é um ponto. O outro ponto, individualmente, a pessoa instalar telas e mosquiteiros na casa. E as telas não são só nas janelas, nas portas também. Manter a casa fechada naquele horário, né, que eu chamo de crepúsculo, aquele horário que não está nem de dia nem de noite. Sim. E nem amanheceu e a noite está terminando, né? E também ao meio-dia, porque os pernilongos, eles, nesses horários, eles estão mais ali, sobrevoando mais as residências, eles estão mais ativos, digamos assim. Uso de roupas, né, mais compridas, roupas claras. A gente não é que não pode usar roupa escura, mas se tiver na minha saia preta, eu não vou enxergar o mosquito aqui. Se tiver na minha blusa mais clara, eu já vou enxergar. Sim. Então, roupas claras, não é? Mais compridas, para poder evitar realmente que o mosquito chegue até ali. Uso de repelentes. E aí nós temos alguns repelentes, entre eles a icaridina, que é um repelente que se usa inclusive em gestantes. Gestantes é muito importante se proteger dos pernilongos de maneira geral, que vai proteger contra todas as arboviroses. Então, e reaplicar, de acordo com o rótulo, né? Porque não adianta passar de manhã, saiu, fui trabalhar, cheguei 6 horas da tarde e não reapliquei. Então, tem alguns repelentes que nós temos que reaplicar a cada 2 horas, tem outros que tem um espaçozinho de tempo maior, então tudo isso é importante. Uma coisa que que está proscrito, que já no passado, né, se usou, mas o mosquito criou uma tolerância a isso, são os produtos à base de citronela. As velas, os repelentes, o mosquito já criou tolerância a isso. Então, citronela não serve para isso. Então, outra coisa que se fazia no passado era a vitamina B12. Também criou tolerância. Então, são coisas que não se faz mais. Então, não façam isso, que é muito importante. Mas os repelentes à base de icaridina, alguns outros, o DEET, que é a sigla dele, e nós temos outros também que repelem, são os principais. Lembrando que a icaridina, para a gestante pode usar a icaridina, porque esse repelente à base dessa substância, porque ele não é teratogênico para ela. Criança também pode, o icaridina? Pode, mas bebezinhos, né, até 6 meses, 1 ano de idade, a gente evita. E aí, uma dica para as mães: se você tem aquele mosquiteiro lá na sua casa, né, colocou aquele cortinado bonitinho do seu bebê, que está com 2 meses, por exemplo, tem que ter o cortinado, não pode ter nenhum furinho, porque o mosquito é muito pequenininho, ele passa. E toda vez que for colocar o bebê lá, verifica. Sacode o lençolzinho, abre tudo. Por quê? Porque se tiver um pernilongo, vai fazer um estrago. E ele não pica só uma vez, ele pica várias vezes, principalmente o bebê que é pequenininho. Então, às vezes você olha aquele bebê cheio, com 20 picadas. Por quê? Porque ele é pequenininho, porque tinha um mosquito dentro do cortinado e fez aquele estrago. Então, é uma dica para as mães. Tenham cuidado com isso. Se puder vestir o bebê, né, na medida do possível, se não tiver muito calor, com uma roupinha mais compridinha, né, um pezinho, façam isso também. Ah, muito bom. Surgiu esses dias, assim, a gente tem ouvido falar um pouco sobre oropoche. Sim. Você pode falar sobre isso? É uma dengue? É parecido? Então, é também uma arbovirose, né? A febre do oropoche, ela teve um aumento expressivo no número de casos, principalmente no ano passado. Infelizmente, nós tivemos mortes, né, no estado e no Brasil inteiro em relação à febre do oropoche. Ela é muito parecida, sim, com as outras arboviroses. Lembrando que a arbovirose pode ser transmitida por carrapatos, por pernilongos, e o oropoche é transmitido por pernilongo, pelo mosquito, né, de maneira geral. Esse mosquito é aquele maruim, que é aquele bem pequenininho. E aí, esse mosquito, né, a gente sabe que às vezes a pessoa nem enxerga quando ele está picando, porque ele ainda, o Aedes ele já é pequeno, esse ainda é menor do que o Aedes. Então, é chamado também de mosquito pólvora, né, os termos populares dele. Então, esse mosquitinho, ele pica a pessoa e infecta a pessoa. Então, tem que se ter muito cuidado, não tem vacina para o oropoche, tem que realmente fazer o uso do repelente
os cortinados, as telas têm que ser numa malha bem fininha, para ele não ultrapassar aquela barreira, não é? E a principal forma de prevenção é a barreira mecânica. Os sinais e sintomas são muito parecidos, tá? São muito parecidos, sendo que a febre do Oropost pode agravar ainda mais e pode hospitalizar, não é? Também como a dengue hospitaliza, mas tem que ficar de olho. Aqui no estado, quem faz esse teste é o LACEN, que é o nosso laboratório central, e antes de chegar no Oropost, a gente tem que descartar as 3 principais arboviroses, que é dengue, zika e chikungunya. Uma vez descartado, aí a gente testa para Oropost. Entendi. E os sintomas são parecidos, São. então? Febre, dor de cabeça? Exatamente. Febre, dor de cabeça, náusea, vômito, petequias. Fraqueza. Aquela fadiga, a pessoa quer só ficar na cama, a pessoa não aguenta, ela quer só ficar ali deitada, não consegue se alimentar direito, inapetência, perda do apetite, diarreia. Então, tudo isso também pode acontecer e pode agravar no Oropost. Tá bom. Então, nosso programa falou sobre dengue, falou um pouquinho também sobre Oropost. São doenças que a gente tem ouvido falar muito. No verão costuma agravar, né, por conta das chuvas e do calor. Te agradeço muito, Elizabeth, pela sua participação aqui no programa. Ok, eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer sempre estar aqui com os irmãos, trazer um pouco mais de informação, não só para os nossos irmãos na fé, mas para a população de maneira geral. Agradecemos a todos os nossos telespectadores que têm assistido os programas. Convidamos, continuem assistindo os programas sobre saúde, sobre os temas que temos trazido, para que você possa viver com saúde.